Olá pessoal, quem fala aqui é o Danilo, professor de Física da Oficina do Estudante. E agora aqui no YouTube nós vamos começar com uma pequena série sobre astronomia, no qual nós vamos analisar todos os astros, todos os componentes do Sistema Solar. Seriam os planetas, estrelas, cometas e, é claro, o Sol, que é o grande protagonista dessa dança celeste. Observando a partir da Terra, o Sol é somente um pequeno disco luminoso do tamanho de uma moeda quando você estica ela a uma distância de um braço. Agora, suas reais dimensões você não consegue ter noção dela somente observando daqui da Terra. Ela é muito maior do que você pode imaginar. O diâmetro do Sol é de aproximadamente 1.400.000 quilômetros. Ele é quase 100 vezes maior do que o diâmetro da Terra. E a sua massa, pior ainda, a massa da Terra é 300.000 vezes menor que a massa do Sol. Ou seja, ele é muito grande. E não só suas dimensões são grandes também, assim como sua temperatura. O Sol é o objeto mais quente que nós temos no Sistema Solar. Agora, para eu começar a falar um pouquinho sobre a temperatura do Sol, eu preciso pensar sobre o que tem dentro dele. Vamos analisar a estrutura interna do Sol para poder descobrir o que será que faz com que ele tenha uma temperatura tão elevada comparada com o que a gente observa aqui na Terra. A composição do Sol ela é feita por elementos que possuem número atômico bastante reduzido, elementos leves, como é o caso do hidrogênio e do hélio, que esses dois componentes compõem aproximadamente 98% de tudo que você tem dentro do Sol. Existem outros elementos? Sim, mas é uma quantidade muito diminuta comparada com o hidrogênio e com o hélio. A parte mais interna do Sol é o seu núcleo, que corresponde a aproximadamente 30% do diâmetro solar. A temperatura dentro do núcleo é de aproximadamente 15 milhões de graus Celsius, muito superior a qualquer temperatura que nós conseguimos fazer aqui na Terra, mesmo em algum laboratório. A pressão dentro do Sol é cerca de 200 bilhões de vezes maior do que a pressão observada na nossa atmosfera terrestre. E essa pressão e temperatura extremamente elevada dentro do núcleo do Sol faz com que esses elementos que estão lá dentro, que é o caso do hélio e do hidrogênio, fiquem numa sopa extremamente densa de prótons e elétrons. A densidade dentro do Sol é de 150 gramas por centímetro cúbico. É como se eu pegasse essa garrafinha d'água aqui e a massa dela, o seu peso, fosse o peso de 150 garrafas, de tão compacto que isso aqui vai estar dentro do Sol. Toda essa pressão dentro do núcleo do Sol proporciona que os átomos que estão lá dentro, no caso átomos de hidrogênio, eles possam se fundir através de um processo chamado ciclo próton-próton. E esse processo pega os dois prótons que você tem de átomos de hidrogênio e junta eles num átomo de hélio. E esse processo libera uma quantidade absurdamente grande de energia. A cada segundo, 300.000 toneladas de hidrogênio são fundidas em hélio, liberando 10 elevado a 26 joules nesse processo que dura somente um segundo. Para motivos de comparação, a nossa usina de Itaipu, que fica no Paraná, produz 10 elevado a 10 joules a cada segundo. Isso significa que seriam necessários 10 quatrilhões de usinas de Itaipu para corresponder à energia liberada pelo Sol em um segundo. A próxima camada do Sol, após o núcleo, é o que a gente chama de zona de radiação. Agora, por que essa zona de radiação possui esse nome? O núcleo é uma região bastante quente e o calor produzido dentro do núcleo tende a circular em direção à superfície da estrela, onde é uma região um pouco mais fria. Esse processo de transferência de calor do núcleo até a superfície, nesse pedaço ocorre através da condução térmica, ou seja, da colisão de átomos, e acontece também através da radiação. Fótons que são produzidos aqui dentro do núcleo, fótons de raio-x, de comprimento de onda extremamente pequenos, fótons bastante energéticos, demoram em torno de 200.000 anos para poder chegar no final da zona de radiação. Por quê? Está tão condensada a matéria dentro daquela região, tão compacta, uma densidade tão grande que é muito difícil de um fóton conseguir caminhar uma distância pequenininha sem que ele entre em colisão com algum outro material. Ao término da zona de radiação, começa a próxima zona, que é chamada de zona da convecção, a zona convectiva. Nessa região, no comecinho dessa região, que tem uma temperatura aproximada aí de 7 milhões de graus Celsius, a temperatura já está bastante reduzida comparada com o núcleo. E a pressão também está reduzida. Isso permite que o gás ionizado que compõe o Sol pode se movimentar de uma forma um pouco mais livre quando comparado com o seu núcleo. Ou seja, aqui começa a acontecer as correntes de convecção. A parte mais interna do Sol está mais quente do que a superfície do Sol, que está aí aproximadamente a 6, 7 mil graus Celsius. Esse material que está aqui, ele vai subir até a superfície do Sol
e aqui em cima ele vai se resfriar, enquanto a matéria que estava aqui em cima vai descer até o comecinho da zona da convecção. E esse ciclo de matéria a gente chama de corrente de convecção. É a principal maneira na qual a energia sai da região do comecinho da convectiva até a superfície do Sol. E você consegue observar essas colunas de convecção em algumas fotografias que você consegue tirar usando sondas espaciais especiais próprias para observar a superfície do Sol. Por fim, chegamos próximos à superfície do Sol dessa vez, a famosa fotosfera. Essa fotosfera é a última camada opaca do Sol, ou seja, a última camada que a luz não consegue se propagar através. E é essa que você consegue observar quando você olha para o Sol. A temperatura da fotosfera é de aproximadamente 6.000 graus Celsius. E é essa temperatura que dá a coloração típica do Sol, que é um branco amarelado. O fenômeno que explica a coloração do Sol é a emissão de radiação por corpo negro, que relaciona a cor de um objeto com a sua temperatura. No caso do Sol, ele emite muita luz dentro do espectro visível, que são as cores que nós enxergamos. Entretanto, ele também emite algumas cores que não são sensíveis para a gente, como é o caso do ultravioleta e do infravermelho, além de raios-x e ondas de rádio, que são bem reduzidos comparado com outros tipos de radiação. Todo o movimento de matéria dentro do Sol, devido às correntes de convecção e ao movimento de rotação do Sol em torno do próprio eixo, que por sinal dura aproximadamente 25 dias, faz com que seja produzido na superfície do Sol um campo magnético extremamente intenso, muito mais intenso do que esse observado aqui na Terra. E esse campo magnético produz alguns fenômenos interessantíssimos na superfície do Sol. Um desses fenômenos que é observado devido à presença dos campos magnéticos são as manchas solares, que são pequenas regiões na superfície do Sol que são um pouco mais frias do que a superfície como um todo. Elas atingem uma temperatura de aproximadamente 3.000 graus Celsius, que para nós é uma temperatura elevadíssima. Agora, no contexto do Sol, é uma temperatura bastante baixa. Essas manchas solares, elas são pequenas quando comparadas com o tamanho do Sol inteiro. Agora, algumas dessas manchas chegam a ser maiores do que a Terra. Você consegue colocar a Terra inteira dentro de uma dessas manchas solares. Quando o campo magnético produzido pelo Sol é formado ou é destruído, ele acaba perturbando as camadas mais externas de sua superfície. Em particular, a camada que é a última camada do Sol, que é conhecida como coroa solar. É possível observar algumas erupções, alguns movimentos curiosos que acontecem nessa região. Então, por exemplo, às vezes, uma parte desse material é ejetado para fora do Sol. Esse fenômeno é conhecido como ejeção de massa coronal. Outro exemplo possível é você consegue ver a matéria formando círculos aqui em cima. Tudo isso devido à presença dos campos magnéticos. Agora, a massa que é ejetada do Sol, a injeção de massa coronária, às vezes chega a atingir a Terra. E é exatamente nesses momentos que ocorrem as auroras boreais, que podem ser observadas próximo ao polo norte da Terra ou próximo ao polo sul da Terra. A coroa solar não pode ser observada diretamente a partir daqui da Terra. Agora, durante o eclipse solar, no qual a Lua tampa toda a extensão do Sol, ele deixa exposta a sua parte externa. Então sim, é possível ver a coroa solar daqui da Terra. Bom pessoal, por hoje foi isso. Lembrando que isso aqui é somente o primeiro vídeo de uma sequência que será produzida sobre astronomia. Vamos falar sobre todos os astros presentes no Sistema Solar, sobre cometas, sobre asteroides e tudo que é interessante de se trabalhar. Tudo bem? Deixe seu comentário aqui embaixo do canal se você tem alguma dúvida, se inscreva, dê o seu like e até a próxima. Sucesso!